O jurista Modesto Carvalhosa, sempre atento aos desmandos cometidos pelos ministros da mais alta corte do país, deu mais um puxão de orelhas nos integrantes da Suprema Corte. Carvalhosa, que protocolou o pedido de impeachment do ministro do STF Gilmar Mendes, publicou em suas redes sociais um alerta sobre a relevância da sociedade civil acompanhar o andamento da votação da PEC que extingue o foro privilegiado. A PEC está disponível desde o ano passado para votação no plenário pelos deputados, pois a proposta já passou pelo Senado e pela Comissão Especial na Câmara. Segundo o senador Oriovisto Guimarães do Podemos, ela pode ser votada na próxima semana. Veja a publicação do alerta dado pelo jurista. Desde o mensalão, só um deputado federal foi julgado pelo STF. De lá para cá, inúmeros habeas corpus foram concedidos a notórios corruptos, muitos dos quais também ficaram impunes beneficiando-se do Instituto da Prescrição Penal, já que o próprio Supremo diz não ser capaz de suportar tantas demandas. Ontem, todavia, o senador Oriovisto Guimarães, para a felicidade geral da nação, anunciou a boa nova de que Rodrigo Maia está pronto para colocar em votação na Câmara a PEC que extingue o foro privilegiado, entulho cleptocrático em péssima hora imposto pela Constituição de 1988. Aí está, portanto, prezados amigos, mais uma pauta que devemos acompanhar, exigindo que, daqui em diante, os políticos sejam tratados como todos nós cidadãos comuns, isto é, sem privilégios de qualquer natureza. Acabar com a desgraça do foro privilegiado é essencial para que a justiça de fato possa se estabelecer no Brasil. Enquanto os poderosos estiverem protegidos debaixo das togas supremas, a impunidade reinará no país. Álvaro Dias, autor da proposta do fim do foro, explica como essa aberração protege os corruptos, incentiva a corrupção e envergonha o Brasil diante do mundo civilizado. O que está faltando é acabarmos com o foro privilegiado para que as autoridades que hoje são protegidas por esse guarda-chuva de impunidade que é o foro privilegiado possam também ser julgadas igualmente em primeira instância, para que sofram as consequências em razão dos crimes que praticaram. Não podem ficar impunes, ilesas. Este foro privilegiado é o estandarte da imoralidade. Ele estabelece a existência de um paraíso para marginais do colarinho branco. Autoridades são mais de 55 mil beneficiadas. Por que são beneficiadas? Porque não há julgamento. A arquitetura do modelo do Supremo Tribunal Federal parece que foi idealizada para não funcionar. Então nós tivemos, nesses 5 anos de Operação Lava Jato, uma única condenação no Supremo Tribunal Federal, enquanto que aqui foram 285 condenações. Nós não podemos esquecer que no Brasil o que estava embutido no inconsciente coletivo é que não temos justiça, a não ser para os pobres e especialmente negros. Só o pobre vai para a cadeia, o rico não vai, o tubarão não vai, a autoridade não vai, o político não vai. Esse era o conceito até a Operação Lava Jato. É preciso relembrar sempre. É aquele escritor francês que eu repito agora sempre para justificar a repetição de certas afirmações, né? Ele dizia, tudo isso já foi dito, mas como ninguém ouviu, é preciso recomeçar. Então, eu digo, muitos ouviram, mas para que não esqueçam, é preciso recomeçar, é repetir, para consolidar. Nós estamos sim mudando o cenário no Brasil, caminhando para uma nova justiça. Se antes o rico, poderoso, o tubarão, os barões da corrupção não iam para a cadeia, hoje estão indo. Aqui bem perto daqui, no sistema penitenciário aqui de Curitiba, na região metropolitana de Curitiba, estão algumas autoridades. Lá na Polícia Federal está um ex-presidente da República. Nós temos aqui parlamentares, banqueiros, tivemos, alguns entram, depois saem, depois voltam. O processo ainda não acabou,
não houve ainda a conclusão das ações criminais, mas aqui, na primeira instância, não só Curitiba, mas também o Rio de Janeiro, onde o juiz Bretas também merece aplausos pelo seu comportamento, nós tivemos já 285 condenações no âmbito da Operação Lava Jato. Veja bem, eu vou repetir, 285 condenações para mais de 3.000 anos de cadeia. 285 condenações para mais de 3.000 prisões e lá no Supremo Tribunal Federal, apenas uma única condenação com 13 anos de prisão. Então nós estamos nos aproximando da data em que vamos votar o fim do foro privilegiado na Câmara dos Deputados. Estou dizendo isso porque o presidente Rodrigo Maia já assumiu publicamente e particularmente. Nesta semana que passou, conversei com ele por telefone e ele disse que vai sim colocar em votação proximamente o meu projeto que acaba com o foro privilegiado que está na Câmara dos Deputados há um bom tempo. Vamos aguardar este momento para que mais um passo importantíssimo, talvez um passo definitivo na direção da nova justiça, porque nós só poderemos comemorar a existência de uma nova justiça quando acabarmos com o foro privilegiado, porque aí estaremos respeitando o artigo 5º da Constituição, que diz que todos somos iguais perante a lei. Álvaro Dias comentou sobre o julgamento da prisão em regime semiaberto ao ex-presidente corrupto presidiário, a importância do apoio popular à Operação Lava Jato e a necessidade de institucionalização de uma política permanente de combate à corrupção na propinolândia chamada Brasil, onde os parlamentares sabotam constantemente as tentativas de conter o crime, como na vergonhosa decisão da Câmara de retirar do Ministério da Justiça o COAF. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, não deve acolher essa pretensão dos advogados do ex-presidente Lula. Negará, portanto, este pedido de prisão em regime aberto. Eu creio que o Brasil está acompanhando com muita esperança o caminhar da Operação Lava Jato, em que pese o fato de brasileiros iludidos pela propaganda ideológica, compareçam muitas vezes às ruas para pedir liberdade ao ex-presidente, de modo geral, o país entende que nós estamos passando por uma provação necessária, que nós estamos caminhando nesta fase de transição para o futuro, para um tempo diferente em matéria de justiça no Brasil. Curitiba, a chamada República de Curitiba, tendo à frente o juiz Sérgio Moro, hoje ministro Sérgio Moro, de julgamentos importantes, e no Ministério Público o doutor Deltan Delagnol. Cito esses dois nomes, mas são tantos, na Polícia Federal, figuras que foram muito importantes nesse processo de apuração, investigação e responsabilização dos envolvidos num grande escândalo de corrupção ou em vários escândalos de corrupção. São várias operações, Operação Lava Jato, Operação Zelotes, Operação Greenfield, enfim, são várias operações comandadas pela Polícia Federal, com participação do Ministério Público e chegando à Justiça de primeira instância. É fundamental dar apoio à Operação Lava Jato e, obviamente, estimular o Brasil todo a continuar apoiando a Operação Lava Jato, porque ela não terminou. Nós não sabemos ainda quando termina. E também entendemos que, com o fim da Operação Lava Jato, o que não pode terminar é o combate à corrupção no Brasil. É por esta razão que sempre defendi, de uns tempos para cá, desde o início da Operação Lava Jato, e sobretudo no período eleitoral do ano passado,
eu defendi e defendo hoje, ainda no Senado Federal, a institucionalização de uma política permanente de combate à corrupção no Brasil. E é por esta razão que nós estamos dedicados ao esforço de apoiar o aparelhamento do Ministério da Justiça, a instrumentalização deste ministério para que ele seja a coordenação desta política de combate à corrupção no Brasil. Por esta razão, desde o primeiro momento, nós estamos oferecendo integral apoio ao ministro Sérgio Moro. Sobretudo agora, com essa disputa pelo COAF. Alguns retirando o COAF do Ministério da Justiça. O ministro Sérgio Moro desejando o COAF como ferramenta importante no combate ao crime organizado, às organizações criminosas, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção, principalmente na administração pública. Esta é uma tarefa da maior importância, inclusive para mudar a imagem do Brasil internacionalmente. A lentidão do Congresso na aprovação das reformas de Guedes e do projeto anticrime do ministro Moro está atrasando a entrada de investidores estrangeiros no Brasil, atrapalhando o desenvolvimento da economia e prejudicando a geração de empregos. Quando tivemos a eleição e o novo governo assumiu, havia a perspectiva de que 100 bilhões de dólares ingressariam no Brasil como investimentos produtivos, geradores de renda, receita pública e de emprego. E certamente mostrar uma nova imagem do nosso país, demonstrar que o Brasil voltou a ser sério, é de fundamental importância para que isso ocorra. E o que nós estamos verificando é que há uma parada, que aqueles que pretendiam investir, parte daqueles que pretendiam investir no Brasil já recuaram. E outros estão aguardando a evolução dos acontecimentos. Eu defendo exatamente por isso, porque eu creio que isso é fundamental, as nações mais ricas ou os conglomerados mais poderosos, eles escolhem para os seus investimentos países com menores índices de corrupção. E por essa razão nós perdemos muito, desperdiçamos muitas oportunidades. Oportunidades de investimento que gera emprego, renda e receita pública. Essa tarefa de recuperação da nossa imagem internacionalmente é, portanto, parte deste plano de recuperação econômica do nosso país. É uma tentativa de nós dinamizarmos a nossa economia para que a nossa economia possa crescer de forma compatível com as potencialidades econômicas do Brasil. Nós não estamos crescendo, nós estamos parados, a economia está paralisada. Essa previsão para este ano de 2,7% de crescimento já foi revista para 1,5% e já os que acreditam que nós não chegaremos a 1,5% de crescimento do produto interno bruto, que recuaremos para menos de 1%, ou seja, um crescimento praticamente nulo neste ano, em razão de todas essas dificuldades. Dificuldades impostas justamente por aqueles que deveriam estar trabalhando em prol do Brasil e dos brasileiros. É de extrema necessidade a pressão popular para aprovação do fim do foro privilegiado. Se aprovado, grande parte da banda podre que habita o Congresso Nacional sairá do covil parlamentar de Camburão em direção à cadeia para pagar pelos seus crimes.